Olá, eu sou Gelsa Barreto, membro do Movimento Espírita da cidade de Catu, e é com profunda gratidão que me irmano à Casa de Oração Esperança e Consolações, ainda que virtualmente, para timidamente contribuir com algumas reflexões sobre um tema que nos foi destinado. E para iniciarmos as atividades, vamos nos colocar em oração, elevando pensamentos e sentimentos a Deus. E assim dizer: bondoso Pai, ser presente junto a nós, na figura de amigos espirituais, a serenar nossas emoções, aquietar nossos pensamentos, para que possamos compreender os ensinos deixados pelo Cristo e por seus emissários de luz, que possamos refletir sobre nossas condutas e adotar novas atitudes balizadas no Evangelho do Amor, trilhando pelos caminhos do bem. Sê conosco, hoje e sempre, Criador da vida. Que assim seja. Bem, e o tema que nos foi confiado é um dos capítulos do livro Caminho, Verdade e Vida, de autoria espiritual de Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier. Esse capítulo, nomeado A Grande Pergunta, fazendo jus ao título, inicia-se com uma pergunta que nos toca profundamente. Jesus questiona-nos: e por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Para compreendermos a profundidade, a relevância dessa pergunta, precisamos entender o contexto no qual ela foi feita. Cristo retira-se ao monte para orar com aqueles que eram mais próximos, passa horas e horas orando, e depois ele desce. Ao descer, ele nomeia, vamos dizer assim, os apóstolos, que era aquele colégio dos 12 mais implicados na sua obra, além de todos os outros discípulos que estavam ali reunidos, que eram centenas de pessoas, para beber da fonte de conhecimento, de sabedoria do Cristo. Pois bem, e ao descer ao monte, de ir ao encontro, e há um simbolismo nesse descer ao monte, que é sair de uma perspectiva de elevação para ir ao encontro daqueles que ainda estavam engatinhando nesse processo. Cristo oferece àquelas pessoas uma série de orientações, que destacamos algumas. Amai a vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam, bendizei os que vos maldizem e orai pelos que vos caluniam. Ao que te ferir numa face, oferece também a outra, e ao que te houver tirado a capa, nem a túnica recuses. E dá a qualquer que te pedir, e ao que tomar o que é teu, não o tornes a pedir. E como vós quereis que os homens os façam, da mesma maneira também fazei vós a eles. Amai, pois, aos vossos inimigos, e fazei bem, e emprestai, sem nada esperardes, e será grande o vosso galardão nos céus. Então, Cristo, essas são apenas algumas diretrizes que ele apresenta nesse percurso, mas ele dá orientações sobre o bem viver, tendo por meta a reforma íntima, a construção do reino de amor junto à humanidade. E ao final é que ele vem com a grande pergunta que provoca-nos reflexões ao longo de séculos. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Então Cristo ali, ele provoca as pessoas que já o reconheciam como grande autoridade moral, como um ser dotado de profundo magnetismo que cura, como alguém que provoca uma revisão de conceitos. Mas aí ele diz:
vocês já me conhecem dessa forma, mas não fazem o que eu digo. E olhe, 20 séculos depois, quantos de nós ainda não fazemos aquilo que o Cristo nos deixou por orientação? E considerando esse tema, após a leitura do capítulo, é claro, nós percebemos que existe um movimento. Um movimento inicial daqueles que não fazem o que o Cristo diz, que é um movimento de indiferença, de comodismo. E em contraponto, existe um movimento àqueles que já fazem, ou pelo menos tentam fazer aquilo que o Cristo lhes pede, que é um movimento de sensibilidade e de atitude. Portanto, nesses breves minutos, vamos tentar pensar nessa dinâmica da transição da indiferença para a sensibilidade, do comodismo para a atitude. E o grande ponto de virada é a esperança. É a esperança que promove, portanto, essa transição necessária ao nosso crescimento. E nesse sentido, nós recordamos de uma passagem belíssima de Cristo, falando desses construtos, que é Jesus e o cego Bartimeu. Jesus percorre as ruas junto a uma grande multidão que se espremia para ouvir-lhe, para tocar-lhe, e ao largo estava sentado Bartimeu, que era cego. Bartimeu, ouvindo o burburinho, ele diz: Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim. As pessoas naquele momento mandam calar Bartimeu para não atrapalhar o Cristo. E aí é um processo. Nós reconhecemos ali a indiferença. Não, esse daí incomoda. É melhor fazer de conta que ele nem está ali. Não, que ele se acomode na condição em que ele se encontra, para não trazer prejuízo, para não trazer transtorno para os outros. Mas Jesus, o terapeuta por excelência, conhecedor de nossas necessidades e das nossas potencialidades, ele escuta, ele tem a sensibilidade de perceber Bartimeu. E estamos falando aí de um Cristo cercado por uma multidão, mas ele percebe quem precisa dele e quem já está em condições de ser por ele auxiliado. E aí ele pede aos discípulos: tragam-o aqui. Movido de profunda felicidade, Bartimeu abandona a capa que o identificava como um pendente naquelas ruas ali sob domínio romano e vai ao encontro do Cristo. E Cristo, já no processo de atitude de não deixar Bartimeu no seu comodismo, lhe pergunta: que queres que eu faça? O que desejas de mim? E Bartimeu responde: Senhor, que eu veja. Esse que eu veja tem um significado imenso. Não é apenas que eu possa enxergar, mas é ver. Ver aquilo que é externo, mas aquilo que é interno também. Jesus diz: pois que assim seja feito, tua fé te curou. E Bartimeu segue o Cristo adiante por longos caminhos. Então, aí nós temos essa dualidade daqueles que são insensíveis, daqueles que se acomodam e daquele que é sensível, daquele que tem atitude e que provoca o outro a ter atitude também de buscar a cura, a sua reforma íntima. Então a gente vai fazer alguns momentos aqui de talvez retornar a essa bela vivência do Cristo. Falando da indiferença. Lá no texto de Emmanuel, ele nos diz: em lamentável indiferença,
Muitas pessoas esperam pela morte do corpo a fim de ouvirem as sublimes palavras do Cristo. É desnecessário aguardar ocasiões solenes para que ouçamos os ensinamentos sublimes e claros. Quantas e quantas vezes esperamos um algo, ou a morte do corpo físico, ou um episódio de uma doença grave, ou um revés muito grande na vida, para dizermos, agora eu estou sensível ao ensino do Cristo. Ou esperarmos nas denominações de fé, na reunião doutrinária do centro, nos grupos de estudo, na missa, no culto da igreja protestante, nos momentos de reunião dos terreiros, enfim, no momento de oração do templo budista, enfim, seja qual for a denominação religiosa, esperar por aquele momento para termos a sensibilidade de ouvidos de ouvir, de olhos de ver aquilo que Cristo ou Buda, ou seja, qual for o representante da religião, venha dizer. É ilusão, é indiferença, pois Cristo nos fala diuturnamente como representante maior de Deus junto aos homens. E a indiferença vem muitas vezes por um estado depressivo, por ter um processo que é resultado de uma série de fatores que faz a pessoa perder o interesse pelas coisas, pelas pessoas, pelas circunstâncias e vai se tornando alienado, distante. Há ainda a indiferença, resultando de uma viciação mental em não se preocupar com outras pessoas, nem com o lugar em que se encontra, que provém de conflitos, decepções, valorização do secundário em relação ao essencial que é a própria vida, e não aqueles que utilizam egoisticamente valorizar de forma infeliz, desrespeitando o próximo, a sociedade, valorizar a si mesmo. E ainda há uma indiferença que é remanescente da infância, do sujeito que não atinge a maturidade psicológica e vai ter uma sensação de desamparo, de desconsideração, de impotência, por conta de não ter tido êxito na autoafirmação, de desamor. É natural que ocorra esse processo na infância, todos esses fatores que desarranjam o ser, mas levar isso à vida adulta o faz ter uma postura egóica, de reter tudo para si, de trazer tudo para si e de não olhar o outro. Em autodescobrimento, uma descoberta interior, uma busca interior, Dona Joana de Ângeles nos apresenta esses fatores que podem levar à indiferença. Um movimento depressivo, uma viciação mental ou remanescente de infância e de imaturidade. Mas aí pensarmos, é um fato ao qual a gente não pode se limitar. A indiferença, seja qual for a causa, ela requer cuidado, requer um processo de cura. Pois o que percebemos na essência aí é que, independente da circunstância que a causa, a indiferença ela nos remete a uma perguntinha: a quem temos indiferença? E aí a sociedade ela é cruel porque ela rende loas, aplausos, cuidados, atenção àqueles que julgamos ter algo a oferecer. E aqueles desprovidos de tudo, desprovidos de bens, desprovidos de saúde, desprovidos de afetividade, desprovidos até de liberdade, aqueles irmãos do cárcere. Esses são os mais vitimados pela indiferença, pois muitas vezes nós nos comportamos no mecanismo de barganha, perceber a quem tem algo a oferecer, invisibilizar a quem julgamos não ter algo. Tenhamos o cuidado, portanto, de assumir a responsabilidade
Eu não percebi, mas eu preciso ter um olhar mais atento. Caso contrário, recaímos no que Hamed nos diz, no movimento de não aceitar a responsabilidade e de criar álibis para as nossas dissimulações culpando os outros. Não, eu não tenho tempo de fazer o bem, de visitar um enfermo, porque eu trabalho muito. Minha rotina de trabalho, a gente culpa o chefe. É o chefe que não entende que a gente tem esses necessidades. Não é a família. Se eu vou sair para visitar um enfermo, o que vai ser de minha família? Vão me criticar. Assumir a responsabilidade. Se o outro ainda não compreende as nossas investidas no bem, o caminho não é deixarmos de fazer o bem para apaziguarmos o outro, é estimularmos o outro a seguir o caminho do bem para ele entender quão bom é isso. Pois Cristo, em uma das passagens tão belas, nos diz que haverá um momento em que o Filho do Homem irá observar, porque eu não gosto do termo julgar, mas colocar à direita uns, à esquerda outros, de acordo com o bem que fizeram. Quando ele diz assim: passem à direita de meu Pai aqueles a quem me deste o de vestir quando tive frio, o de comer quando tive fome, o de beber quando tive sede, que me deram abrigo quando estive só, que me visitaram na prisão. Ou seja, e aí as pessoas perguntam, mas Cristo, quando foi que fizemos isso? E ele diz, quando fizeste a um destes pequenos, foi a mim mesmo quem o fizeste. Então, quando a gente age pela indiferença, não é só ao outro que a gente está invisibilizando. Estamos invisibilizando também o Cristo, que é em cada um de nós, e aqueles a quem relegamos a indiferença muitas vezes. E prosseguindo um pouco, Emmanuel vem um outro trecho do texto que nos remete ao comodismo. Quando ele diz, muitos aprendizes acreditam-se merecedores de dádivas celestes e consideram que o serviço do Evangelho é grande em demasia para o esforço humano e põem-se à espera de milagres imprevistos, sem perceberem que a preguiça sutilmente se lhe mistura à vaidade, anulando-lhe as forças. Quantas pessoas usam essa escusa? Não, mas quando eu me aposentar, eu vou ajudar um pouco a obra do bem. Quando eu tiver uma folga, eu farei isso. Quando eu tiver um tempinho, quando eu tiver mais bens materiais, e a gente acaba meio que fazendo uma chantagemzinha com Deus, né? Ó, faça por mim que eu faço pelos teus filhos, pelos meus irmãos. Mas não é assim que funciona. Nós precisamos, dentro das nossas potencialidades do momento, fazer todo o bem que está ao nosso alcance. E aí vem a pergunta. Me inspirei lá, me empolguei com a grande pergunta e vamos de perguntas. Mas quem sou eu para fazer algo? Não, eu não sei falar em público, eu não sei cuidar. O que dizer para uma pessoa enferma? O bem a gente só aprende a fazer fazendo. E não importa se a gente sabe muito ou pouco, porque aquele que está sofrendo, ele não observa a precisão do auxílio, ou se moralmente nós temos grande potencial ou pequeno potencial, não. O que importa para eles é que o auxílio chegou ao seu alcance. Mas a gente ainda tem um imediatismo terrível. Desculpa. Nós ainda sofremos do imediatismo. Queremos dar um grande salto evolutivo. Salvar a humanidade. Sem perceber
que a salvação da humanidade começa pelo auxílio que eu faço ao meu colega de trabalho, ao meu aluno, ao meu paciente, ao meu vizinho. Pois, como diz um adágio popular que eu gosto muito, quem quer encontra um jeito, quem não quer inventa um pretexto. Simples assim. Se a gente quer fazer o bem, a gente vai encontrar um jeito de fazer o bem. Conectando a Deus, vem inspiração e a gente encontra o caminho, o auxiliado, a sabedoria, os recursos, tudinho. O pacote vem completo. Mas como a gente não quer, vem tanta desculpa. E o interessante é que a gente perde tanto tempo criando desculpa, que é um tempo ainda maior do que o tempo que a gente poderia empregar fazendo o bem. E lá em Convites da Vida, nos é falado de maneira tão bela por Dona Joana. Espera, diz o Evangelho, e ama. Espera, responde a vida, e serve. Espera, proclamam os justos, e perdoa. Espera no dever, distribuindo consolo e compreensão. Esperar é fazer o contraponto ao imediatismo que faz a gente criar uma série de desculpas, uma série de pretextos para não fazermos o bem ao qual nós somos convidados. E por que que a gente ainda se deixa absorver por esse imediatismo? Por que que a gente ainda se deixa enganar pelas falsas desculpas? Porque nós temos uma série de adversários íntimos, cruéis, terríveis, como está lá em Autodescobrimento, uma busca interior. O egoísmo que julga que eu preciso ter mais e melhor. A arrogância, que faz com que eu me perceba digno de todas os carinhos, os caprichos, as homenagens, e o outro ser apagado nessa arrogância. A avareza, o apego, minha família, meu carro. Não é meu, nós somos depositários, estamos só tomando conta. E para fazer bom uso de tudo isso que Deus nos concedeu. Temos ainda o adversário, a inveja. Por que a inveja é esse adversário a termos uma sensibilidade, termos atitude? Porque nos faz ver o outro como um concorrente, como um opositor, sendo que estamos todos no mesmo barquinho. A maledicência, de falar mal. Ao invés de me estender a ajudar, eu começo a tentar conjecturar, criar suposições sobre por que o outro está sofrendo. Olha que perversidade. Alguém está ali no desespero, afetivo muitas vezes, ou material. Chega alguém que pelo menos o enxergou, mas não consegue sair do comodismo de só ficar no interrogatório tentando criar hipóteses, muitas vezes irreais, sobre a condição do outro. O ódio cria um comodismo porque eu deixo de canalizar as energias para o amor e vou canalizar para o outro polo. O ciúme causa um comodismo assim, de muitas vezes, é meu amigo, tá dando muita atenção ao outro. Gente, eu já vi situação assim, de pessoas ter ciúme do amigo, de não querer compartilhar a amizade, como se fosse diminuir um pedacinho do amigo. A ambição e ainda o ressentimento. Esses são adversários do ser humano, numa visão de Dona Joana de Ângeles, e na nossa leitura que reforça as bases do comodismo, que paralisa o ser mesmo quando ele ainda consegue perceber que o outro, o irmão, o companheiro de jornada tem necessidades.
Por isso que a esperança é um ponto de virada, é um antídoto a essa condição enferma na qual nós nos encontramos. Pois, mais uma vez, como nos diz Emmanuel no seu texto, muitos aprendizes aproximam-se do trabalho santo, mas desejam revelações diretas. Teriam mais fé, asseguram displicentes, se ouvissem o Senhor, de modo pessoal, em suas manifestações divinas. Não, é quando Deus disser que eu vou começar a trabalhar agora no bem. Por isso que a esperança é esse ponto de virada, é quando a gente começa a ter um processo de esperar ativamente por aquilo que ainda está sendo anunciado. É compreender que todas as bases foram apresentadas pelo Cristo e perceber que somos espíritos em evolução, em transformação, mas que isso acontece num ritmo lento. Que as minhas fragilidades, as minhas imperfeições, construídas milenarmente, vão levar tempo para serem mudadas. E por isso é esperança que criou-se o verbo tão belo esperançar. Esperançar é colocar em ação todas as nossas forças para uma mudança que julgamos ser necessária, esperando aquilo que de melhor pode vir. Então a esperança nesse contexto aí da grande pergunta de fazer aquilo que Jesus nos diz, é nos colocarmos em movimento, é percebermos o que é preciso fazer e irmos adiante, pois, como nos diz André Moreira em Atitude, Reflexões e Posturas que Trazem a Paz, quem espera, espera com paciência. E paciência é a ciência da paz, ou seja, conhecer a paz em nós. Isso é ter paciência. Então, quem espera, vai esperar com paciência, fazendo aquilo que é preciso nesse momento atual. E a gente pode dizer mais aquilo que é preciso e aquilo que é possível. E seguindo o fluxo de cada momento, atuando conforme as demandas e as possibilidades. Sem ter o imediatismo e sem cair também numa coisinha que tem se falado tanto ultimamente, procrastinação, adiar a perder de vista. Hoje não, amanhã. Aí amanhã, não, depois de amanhã. É ter esse equilíbrio e pensarmos: o que eu posso fazer hoje para perceber as minhas dores, as dores de meus irmãos? E quais são os recursos que eu disponho para isso? Recursos mentais, recursos afetivos, recursos de habilidades e recursos materiais. O que é que eu disponho? E aí, quando a gente parte para identificar quais são os objetivos da vida, estaremos nutrindo as nossas esperanças. Percebendo que somos espíritos imortais numa experiência física, que o bem que nós semearmos vai fazer o bem à coletividade, inclusive a nós mesmos. E aí prosseguimos, nos sentindo autorrealizados ao empregarmos esforços para cumprir aquilo que Cristo nos orientou a fazer. Pois, como nos diz Emmanuel em Fonte Viva, quando Jesus encontra santuário no coração de um homem, modifica-lhe a marcha inteiramente. Não há mais lugar dentro dele para adoração improdutiva, para crença sem obras, para fé inoperante. Algo de indefinível na terrestre linguagem transforma-lhe o espírito, renovando-lhe a conceituação de toda a existência. O que ontem era prazer, hoje é ídolo quebrado.
O que representava a meta a atingir é roteiro errado que ele deixa ao abandono. Como está em fonte viva, portanto, isso é ter esperança, é abrirmos o coração e transformarmos em santuário para Cristo poder agir. E como é que Cristo vai agir no nosso coração? Não é de maneira miraculosa, não é através de um fenômeno de efeitos físicos, é através do momento em que nós escutarmos intimamente as diretrizes que ele deixou. Não é ouvir, não. Não é ouvir a palestra, não é ouvir o pregador da igreja protestante, o padre da igreja católica, o monge budista, não. É escutar. Escutar significa deixar que aquilo que eu ouvi toque-me profundamente, me afete e mude a minha concepção de vida. Portanto, isso é esperança. E é a esperança que vai transformar, portanto, a indiferença em sensibilidade, o comodismo em atitude. E por falar em sensibilidade, lá no texto de Emmanuel, ele diz que aqueles companheiros que ficam esperando o milagre não sabem ouvir o Mestre Divino em seu verbo imortal. Ignoram que o serviço deles é aquele a que foram chamados, por mais humildes que lhe pareçam as atividades a que se ajustam. Nossas vocações íntimas, ou seja, aquilo que a gente sabe fazer, é uma pista do que nós podemos contribuir na obra divina. Eu sei cantar, então vamos colocar a música a serviço do bem. Eu sei pintar, vamos colocar a pintura a serviço do bem. Eu sei dar aula, vamos colocar a docência a serviço do bem. Então, o primeiro movimento de sensibilidade, partindo do texto de Emmanuel, é percebermos a nós mesmos. Em que ponto dessa jornada de crescimento espiritual eu estou? E o que é que eu já disponho em mim para colocar a serviço do outro? Senão a gente vai criar uma confusão terrível de tentar fazer aquilo que a gente ainda não pode e de deixar de fazer aquilo que a gente já pode. Porque aí também é uma sombrazinha do orgulho que quer mostrar muito mais do que nós somos. E lembrar, como está lá em o Evangelho segundo o Espiritismo, que o dever para cada um de nós principia exatamente no ponto em que ameaça a felicidade ou a tranquilidade do nosso próximo. Por isso que o primeiro dever é um dever conosco mesmo, de percebermos o que é que a gente pode fazer, quais são os nossos limites, porque senão a gente vai cair no processo de tentar fazer o que não pode e depois ainda culpar o outro. Eu fiz isso, me encalacrei todo porque eu tentei te ajudar e não deu certo. Não. É ser autêntico. Dizer, olha, eu não posso fazer tudo isso que você precisa, mas eu posso fazer isso aqui. Eu não posso curar tua dor física, mas eu posso estar aqui ao seu lado, te orientando, dando carinho, conversando. Isso é a autenticidade cristã, inclusive. E isso perpassa pelo cultivo da empatia e da alteridade. A empatia no sentido de me colocar no lugar do outro, mas não no lugar que eu estou. Eu não posso olhar para Cleo, por exemplo, que eu tenho um profundo carinho, se ela está num momento de sofrimento, e dizer, não, eu sinto a dor de Cleo. Não, eu não sinto. Eu posso ter uma noção de como eu me sentiria nesse lugar, mas eu não tenho a dimensão exata. Então a empatia ela tem que estar ligadinha com a outra coisa, a alteridade. A empatia vai nos aproximar da sensação que vem a partir das conquistas
ou do sofrimento que atinge alguém. Mas a alteridade, como nós dizemos no popular, vai nos trazer para o pé no chão, dizer, o outro é o outro. Eu não consigo alcançar tudo aquilo que ele vive. Tudo é uma aproximação, porque eu tenho uma história única, ele ou ela tem uma história única também. Então, empatia é tentar imaginar a dor que dói no outro. A alteridade é saber que, por mais que me esforce, a dor que dói no outro é singular. Então a gente não tem como dizer assim, para com isso, você está sofrendo por isso, que bobagem. Eu não sofro, porque eu passei por algumas experiências que com certeza algum dia isso doeu muito em mim em outra vida. Superei ou não, mas aquela pessoa ainda não superou, é um espírito que ainda não fez essa grande passagem para um outro estágio ali. Então respeitar, isso é ter sensibilidade pela via da empatia e pela via da alteridade. E lá em O Livro dos Espíritos, na questão 486, Kardec pergunta algo muito interessante. Interessam-se os espíritos pelas nossas desgraças e pela nossa prosperidade? Afligem-se os que querem bem com os males? Afligem-se os que nos querem bem com os males que padecemos durante a vida? E olha a resposta. Os bons espíritos fazem todo o bem que lhes é possível e se sentem ditosos com as vossas alegrias. Afligem-se com vossos males, quando os não suportais com resignação, porque nenhum benefício então tirais deles. Olha a beleza aí dessa resposta dada a Kardec, dizendo assim, nós não estamos sozinhos. Nós temos espíritos tutelares que estão velando por nós, que celebram nossas conquistas, que se preocupam com os males que ocorrem a nós e que com certeza empenham esforços para nos auxiliar. Ou seja, eles têm sensibilidade, que vem da empatia e da alteridade, e eles têm outro atributo, que é o atributo da atitude no bem. E por falar em sensibilidade, por falar na alteridade, na empatia, uma sugestão de filme que é muito bacana, O Violino de Meu Pai. É um filme turco, muito belo, em que um violinista muito famoso, o seu irmão desencarna, deixa uma filha órfã, uma menininha, e ele é o único parente vivo daquela menina. Ele é obrigado a adotá-la. Logo no início, indiferença. Porque ele não quer sair da sua zona de conforto, da sua comodidade. Porque assumir um papel de pai requer sair dessa zona de conforto. Então, à medida que ele se permite ter empatia pelas dores da menina, à medida em que ele se permite percebê-la diferente dele, com a trajetória de vida única, é que ele compreende em si a necessidade de mudança. Então, o primeiro movimento de sensibilidade é perceber a si mesmo, é perceber o quanto ele ainda era egoísta e orgulhoso também. E a menina também se desenvolve nesse percurso. E há uma mudança de atitude daquele homem orgulhoso, prepotente, arrogante, para um ser muito mais gentil, afetuoso, cuidadoso. Então, O Violino de Meu Pai é um filme que trabalha muito bem essa questão da indiferença e da sensibilidade, do comodismo, de estar na zona de conforto, os shows, o dinheiro, a casa luxuosa, para ir para um outro ponto, de às vezes ter que abrir mão de alguns eventos para estar com a menina, de levar a menina junto. Isso é crescimento,
Então vale muito, muito a pena assistirmos O Violino de Meu Pai, um filme belíssimo. E por falar na mudança de atitude, entender que, como está lá no livro Caminho, Verdade e Vida, na qualidade de político ou de varredor de rua, num palácio ou numa choupana, o homem da terra pode fazer o que Jesus lhe ensinou. Então não existe cargo que nos impeça de fazer isso. O que existe é a falta da boa vontade, muitas vezes. E há uma frase que há uma controvérsia se é de autoria de Francisco de Assis, se não é, mas o que importa é a essência dela. Pregue o evangelho em todo o tempo. Se necessário, use palavras. Olha a beleza dessa frase. Ela quer dizer o seguinte: pregar o evangelho é agir no bem. Somente às vezes que a gente faz a palavra. Então não importa falar horas e horas sobre Jesus, se nós fizermos uma atitude de amor, de generosidade, de tolerância, de compreensão, ali o outro, sem nem saber se nós seguimos a Cristo, a Buda, a Krishna, ele não vai saber, só vai saber. É alguém que está conectado à fonte da vida e que me respeita na condição humana em que eu me encontro. E assim, lá em Convite da Vida, nos é dito de maneira muito bela: o convite ao bem nos impele à iluminação da consciência, sobretudo de modo a erradicar as questões constringentes que fomentam a miséria e os desajustes de toda a ordem. Esparze misericórdia pela estrada por onde segues, estendendo socorro geral simultaneamente, esclarece e consola, para que a semente do bem que consigas plantar numa vida se transforme em gleba feliz pelo futuro e pelo tempo afora. Lá em Convite da Vida nos é colocado de maneira muito interessante que a iluminação da consciência é o caminho inicial, ou seja, aceitarmos esse convite ao bem é clarearmos o sentimento e os pensamentos para estarmos conectados às proposições do Cristo. Como consequência, vamos erradicar as mazelas de diferentes natureza, ao mesmo tempo esclarecendo e consolando, ou seja, orientando e atendendo aquilo que é urgente ali naquele momento. Como diz a frase anterior, sem muitas vezes dizer ou pregar o que quer que seja por palavras, mas demonstrando em atitudes. E lembrar que a caridade não se circunscreve a tempo nem lugar. É algo a ser feito. Caridade é uma relação de amor consigo mesmo e com o outro em qualquer tempo e lugar. E o que é essa caridade? Lá no Livro dos Espíritos, benevolência para com todos. Então, aquele desconhecido que senta ao meu lado no transporte público, que está vertendo lágrimas, ele é irmão em humanidade. E movido pela minha sensibilidade, eu tenho um compromisso moral de perguntar: você está precisando de algo? Há algo que eu posso fazer por você? Há aquele irmão que se equivocou na jornada, que cometeu algum delito e que está encarcerado, é digno das nossas orações, pois somente o bem consegue combater o mal.
Ainda caridade, segundo Jesus, indulgência. Indulgência é muito mais do que não falarmos mal a respeito de alguém, é buscarmos perceber as virtudes naquele alguém. Porque muita gente até já conseguiu calar, mas a gente ainda não conseguiu perceber o bem naquela pessoa que ainda comete alguns deslizes muito graves. E o terceiro ponto da caridade, perdão. Perdoar aquele ou aquela que sucumbe, que nos ofende, que requer uma dose a mais de amorosidade. E nesse sentido, quando a gente fala da mudança de atitude, e mudança de atitude passa por alinhar pensamento, sentimento e ações. Isso é atitude. Recordamos de uma passagem muito bela da vida de Chico Xavier, quando ele estava passando com um grupo de pessoas por uma rua e do outro lado estava um homem embriagado, conhecido da cidade por falar palavrões, por destratar as pessoas quando estava naquela condição. Chico então passa ao longe, tentando evitar uma cena constrangedora. E aí, quando ele passa já distante, Emmanuel lhe aparece. Chico, você não viu o nosso irmão que estava ali atrás? Chico, não, Emmanuel, explicou Emmanuel, porque queria evitar uma situação constrangedora. Emmanuel disse, Chico, o nosso irmão não compreendeu sua atitude. Está muito triste. Está, inclusive, vociferando contra você por conta disso, porque não esperava. Daí então, diz, volte lá e repare o equívoco. Chico volta na humildade. Cumprimenta aquele homem, o homem diz, Chico, que bom que você voltou, Chico. Eu já estava aqui muito triste, porque não imaginava você fazer de conta que não tinha me visto. Logo você, Chico, que é tão bom. Agora eu entendo, Chico, foi distração, não foi? E Chico, um pouco sem graça, envergonhado, disse, podemos dizer que foi distração minha. Me perdoe, meu irmão. E aquele irmão disse, não, Chico, que Deus te abençoe, que ilumine sua caminhada, que você vá adiante. Do jeitinho lá, embriagado que ele estava, ele falou essas coisas, que está relatado no livro Lindos Casos de Chico Xavier. E aí nós percebemos o quanto cada um de nós está vulnerável pelas demandas do dia, pela vergonha de uma situação constrangedora, pelo egoísmo, às vezes pelo orgulho, de não percebermos ou fazermos de conta que não percebemos alguém que necessita do nosso amparo. E o amparo muitas vezes está num bom dia com um sorriso, num aperto de mão, num abraço, num olhar, num cumprimento, num aceno com a cabeça. E aí a gente deixa de agir, porque preferimos permanecer no comodismo. O que é que vão pensar? Se eu for visto conversando com aquela pessoa, o que o outro pensa pertence ao outro. O que nós pensamos, sentimos e fazemos pertence ao plano de nossas responsabilidades, no campo das ações ou no campo das omissões. Caso contrário, a perguntinha, que é a grande pergunta, na verdade, Jesus vai ecoar e continuar ecoando em nossa mente. Por que me chamais Senhor, Senhor, se não fazeis aquilo que eu digo? E ao final, Emmanuel encerra dizendo que a oportuna pergunta do Senhor deveria gravar-se de maneira indelével em todos os templos, para que os discípulos, em lhe pronunciando o nome,
nunca se esqueçam de atender sinceramente às recomendações do seu Verbo sublime. E para nós nos despedirmos, antes de fazermos a prece de encerramento, tentarmos declamar um poema de Alta de Souza que está no livro Parnaso de Além Túmulo. Bem, é um poema chamado Carta Íntima. Escuta, meu irmão, pelo caminho da miséria terrestre há muitas dores, muito fel, muita sombra, muito espinho, entre falsos prazeres tentadores. Há feridas que sangram, há pavores, de órfãos sem lar, sem pão e sem carinho. Confortemos os pobres sofredores, almas saudosas do celeste ninho. Jesus há de sorrir com teu sorriso, quando faças no mundo o bem preciso, pelo que sofrem desesperação. Todo o bem que plantares nesta vida, há de esperar tua alma redimida nos caminhos de luz e de redenção. E assim, tocados pela poesia de Alta de Souza, elevemos mais uma vez o pensamento a Deus, para assim dizer: muito obrigado, Senhor, por todo o bem que nos concedes, pela oportunidade de aprendizado e de serviço nos teus caminhos. Protege-nos, ó Pai, do ímpeto, da indiferença e do comodismo. Nutre em nós a esperança para despertarmos a sensibilidade e a atitude que poderão contribuir com o alívio de dores nossas e dos irmãos em caminhada. Fortalece-nos no amor, para que possamos estender as bênçãos que o Senhor nos concede a cada alma que se encontra vinculada a nós. Reveste em luzes os nossos lares. Abençoa, Senhor, a cada espírito encarnado e desencarnado que se encontre ligado a nós. Que a tua luz seja em nossas vidas. Que o teu amor derrame-se de nós, encontro a todos aqueles que cruzarem nossos caminhos. Que assim seja. E assim, com profundo sentimento de gratidão, deixo aqui o meu abraço fraterno. A família da Casa de Oração, Esperança e Consolações. E a cada uma que nos acompanhou e que vai assistir também em momento futuro a essa transmissão. Que Deus nos abençoe. Muito, muito obrigado.